pessoal, vamos para mais uma aula de Ciências da Natureza. Eu sou a professora Andréia, vamos lá? E a nossa aula é a aula do terceiro ano, de número 17. O eixo é vida e evolução. O objetivo do conhecimento é o ar e os seres vivos. A habilidade é identificar características da respiração dos seres vivos, plantas e animais, compreendendo a importância do ar para a vida no planeta Terra. Mas, como sempre, nós vamos iniciar com a nossa leitura de leite. E hoje a leitura é O Ar, o Vento, de Vinícius de Moraes. Estou vivo, mas não tenho corpo, por isso é que não tenho forma. Peso eu também não tenho cor. Quando sou fraco, me chamo brisa. E se assobio, isso é comum. Quando sou forte, me chamo vento. Quando sou cheiro, me chamo pum. E aí, pessoal? Gostaram? Vamos lá. Vamos agora aprender mais um pouquinho. Os seres vivos, O ar e os seres vivos. Todos os seres vivos precisam de ar. Os animais e as plantas morreriam sem ele. O oxigênio é um importante componente do ar, porque os seres humanos, os animais e os demais seres vivos precisam dele para sobreviver. Vejam só, na nossa aula anterior, nós vimos sobre o ar e os gases que compõem ele. E vimos também que um dos gases que o ar compõe, que é o oxigênio, que é justamente o ar que nós precisamos para respirar e sobreviver. Agora vamos ver mais um pouquinho. O ar e seres vivos. Por meio de um processo chamado respiração, os seres vivos absorvem oxigênio e expelem dióxido de carbono, também chamado de gás carbônico. As moléculas de dióxido de carbono são feitas de oxigênio e carbono. As plantas absorvem o dióxido de carbono usando-o para produzir seu alimento. Elas quebram a molécula de dióxido de carbono utilizando o carbono e liberando o oxigênio. Esse processo é chamado de fotossíntese. O quê? Fotossíntese? Mas o que é isso? Vamos ver? O que será que é fotossíntese? Vamos lá, ó. Nesse esquemazinho aí, mostra a fotossíntese. As plantas, elas absorvem o gás carbônico, e aí, como anteriormente, que eu li, elas quebram e através da luz solar, elas fazem justamente essa transformação, transforma em glicose, e aí que é o açúcar que serve de alimento para elas, e liberam o oxigênio, tá certo? As plantas absorvem o dióxido de carbono usando-o para produzir seu alimento. Elas quebram as moléculas do dióxido de carbono utilizando o carbono e liberando o oxigênio. Então, vejam só, diferente de nós e de outros animais, as plantas elas produzem o seu próprio alimento. Nós não, a gente precisa realmente fabricá-los ou comer alguns in natura, como plantas, como frutas e verduras, para poder nos alimentarmos. A planta não, ela fabrica o seu próprio alimento. Vamos ver mais um pouquinho? Aí agora eu pergunto, e a respiração das plantas, Elas absorvem o gás carbônico para fazer a fotossíntese. Agora, qual é o gás que as plantas respiram? Me digam aí, meninos do estúdio, o que é que vocês acham? Que as plantas elas respiram o gás oxigênio, o gás hidrogênio ou o gás carbônico? Carbônico. Isso aí, Fernando? Carbônico. Vamos ver. O pessoal aqui, gente, disse que as plantas respiram gás carbônico. Mas será mesmo? Vamos lá. As plantas respiram? Sim, as plantas respiram. Como a gente, as plantas retiram o oxigênio do ar e devolvem o gás carbônico. Vejam só, nesse esquema aqui, a intensidade do processo. Vamos lá, essa linhazinha rosinha representa a respiração da planta, a respiração celular.
Aí vai depender, né, essa linha verde que é a fotossíntese, que é justamente a fabricação de alimento das plantas, vai depender da intensidade da iluminação, não é isso que ela recebe. Já a respiração não, gente, a respiração é constante. Isso significa que as plantas, elas respiram sempre, constantemente. Igual a gente, né, que está falando, que está conversando e está respirando, tá certo? Então, as plantas, elas respiram oxigênio. O gás carbônico serve para que elas transformem em alimentos. Vamos ver mais um pouquinho? Agora a gente vai ver um vídeo para explicar melhor sobre isso. Vamos lá! As plantas se alimentam e respiram. As plantas também precisam de energia e nutrientes para viver, você sabia? Ao contrário dos animais, as plantas produzem o próprio alimento. A fotossíntese é o processo de produção do alimento nas plantas. Para que a fotossíntese ocorra, as plantas usam água, gás carbônico e luz do ambiente. Nas plantas, a maior quantidade de clorofila está nas folhas. Portanto, é principalmente nelas que ocorre a fotossíntese. Porém, a fotossíntese também pode ocorrer em outras partes da planta que também contém clorofila. O açúcar produzido na fotossíntese é distribuído para todo o corpo da planta. As plantas podem transformar o açúcar produzido na fotossíntese em amido, outro tipo de carboidrato. O amido pode ser armazenado nas raízes, nos caules e nos frutos. Como exemplo de partes de plantas que possuem grande quantidade de amido, podemos citar as partes da batata e da mandioca, geralmente consumidas em nossa alimentação. Como a fotossíntese só ocorre na presença de luz, a planta não produz alimento nem libera gás oxigênio no escuro. As plantas respiram continuamente durante o dia e a noite. Na respiração, as plantas absorvem o gás oxigênio e eliminam o gás carbônico. A superfície do corpo das plantas, principalmente as folhas, apresenta pequenos orifícios pelos quais os gases da respiração e da fotossíntese são absorvidos e eliminados. A maior parte dessas trocas gasosas da respiração ocorre nas folhas, mas as outras partes das plantas, como as raízes e os caules, também realizam essas trocas gasosas. A perda de água na forma de vapor é chamada de transpiração. Nas plantas, a água é absorvida pelas raízes e geralmente a transpiração ocorre pela superfície das folhas. A cada perda excessiva de água pode ser prejudicial à planta, pois a água é uma substância essencial à sobrevivência dos seres vivos. Por isso que nós devemos aguar nossas plantinhas. Tenham cuidado com elas. Falou, pessoal? Gente, sabiam que essa dúvida sobre a questão do ar que o gás que as plantas respiram é sério? Muita gente, inclusive eu, durante muito tempo, né, achava na minha adolescência que as plantas respiravam gás carbônico. Mas na verdade não, elas respiram oxigênio, mas usam o gás carbônico para produzir seus próprios alimentos. E aí, vamos lá? Agora, de onde vem a maior parte de oxigênio no ar que nós respiramos? Será que são das árvores, das plantas? Ou será que é do mar, das algas? E aí, o que é que vocês acham? Vamos ver? Ó, as algas são os maiores produtores de oxigênio do planeta. Mas olha para cá, pessoal, antes de eu ler essa parte, eu quero deixar claro que as algas não são plantas, tá certo? Elas são organismos, são consideradas seres vivos, mas não são plantas, tá bom? Mas assim como as plantas, elas também produzem seu próprio alimento. Vamos lá. A Amazônia recebeu o título de pulmão do mundo injustamente. Durante muito tempo, né, se acreditava que a Amazônia era o maior pulmão, era o pulmão do mundo por conta de ser uma das maiores matas, não é isso? Mas somando as espécies de algas marinhas, né, e de água doce, produzem 55% do oxigênio do planeta. É claro que as florestas dão uma grande ajuda, mas boa parte do gás é consumido por lá mesmo, na respiração e na decomposição de animais e plantas. Já as algas, para nossa sorte, fabricam muito mais oxigênio do que precisam. O excesso de gás liberado na água passa para a atmosfera e fica disponível para os outros seres vivos. As algas ainda levam a vantagem
de ocupar uma área bem maior que as árvores. Afinal, 70% do planeta é coberto de água e todos os oceanos são habitados por algas microscópicas produtoras de oxigênio. Vamos lá? Vamos ver mais um pouquinho? Aí eu pergunto a vocês, e o que é respiração? A gente já sabe que as plantas respiram. Vamos lá. O que é a respiração? A respiração pode ser definida como um processo em que ocorre a troca gasosa entre o meio e o organismo. Essa troca é importante porque garante o fornecimento de oxigênio para as células realizarem seus processos metabólicos e a retirada de gás carbônico do do organismo. Existem diferentes tipos de respiração dos animais, sendo a respiração pulmonar a mais conhecida. Além desse tipo, podemos citar a respiração branquial, cutânea e traqueal. Vejam só, pessoal, nós vamos ver agora cada uma, tá certo? Cada uma dessas respirações. Vamos lá. A primeira, aí eu pergunto, será que todos os animais respiram igual? E aí? A gente viu que tem respirações diferentes, Então, vamos lá. Respiração pulmonar. A respiração dos mamíferos é exclusivamente pulmonar, ou seja, ocorre através dos pulmões. Isso também ocorre com os mamíferos aquáticos. A respiração pulmonar ocorre em mamíferos, aves, répteis e anfíbios. Nesse último grupo, a respiração pulmonar ocorre juntamente com a respiração cutânea. Vejam só, pessoal, sobre essa questão, esse último dos anfíbios, tem um slide separado somente para a gente ver como é que acontece a respiração deles, porque eles tanto respiram pelos pulmões como pela pele. Vamos ver isso? Vamos lá, mais um pouquinho? Respiração branquial. A respiração branquial é aquela que ocorre em animais que possuem brânquias, estruturas finas em formas de lâminas e bastante vascularizadas. As brânquias permitem que a troca gasosa ocorra entre o sangue do animal e o ambiente aquático, sendo, portanto, uma estrutura presente apenas em animais que vivem na água. Peixes, alguns moluscos e crustáceos são exemplos de seres vivos que possuem respiração do tipo branquial. Eu acho, que vocês, não sei, mas quando a mãe de vocês ou alguém vai tratar um peixe, a gente percebe que perto da cabeça dele tem as brânquias, justamente aquela partezinha que é onde os peixes respiram, e a respiração é branquial. Não tem pulmão como a gente, tá certo? Como os mamíferos. Vamos lá. Respiração cutânea. A respiração cutânea é justamente através da pele, tá certo? Também chamada de respiração tegumentar. Esse tipo de respiração ocorre na superfície do corpo do animal por meio da pele. Nesse caso, as trocas gasosas ocorrem por difusão e é importante que a pele sempre esteja umedecida para que esse processo aconteça de maneira adequada. A respiração cutânea é encontrada, por exemplo, em planteomitos, nematóides, anelídeos e anfíbios. E a gente tem alguns exemplos aí, de planteomitos, de neomitos, que é a Ascaria lumbrigose, que justamente faz mal à saúde, a do ser humano. A minhoca, a nossa querida minhoca, que faz tão bem a terra, o solo, e a rã, tá certo? Aí agora vamos ver. A respiração traqueal. Respiração traqueal, ela acontece nos insetos. Observa-se, esse tipo de respiração. Nesse sistema respiratório, temos estruturas tubulares chamadas de traqueias, que se abrem para o exterior do corpo do animal. Essas traqueias ramificam-se por todo o corpo, atingindo praticamente a superfície de todas as células. Então, a gente viu, um pouquinho, do tipo de respiração, e agora nós vamos ver o tipo de respiração justamente dos anfíbios. Vamos lá? Os anfíbios, eles sofrem uma metamorfose, na vida. Os ovos são depositados na água, e aí eles realmente eclodem na água, que aí é a primeira etapa, de vida dos sapos, e ao longo que vai mudando, depois eles passam a sair da água e viver na terra.
Aí vamos ver a respiração. No estágio da vida aquática, né, quando são larvas, os anfíbios respiram por brânquias, como os peixes. Quando eles se tornam adultos, né, vivem em ambiente terrestre e realizam a respiração pulmonar. Como os seus pulmões são simples e têm pouca superfície de contato com as trocas gasosas, a respiração pulmonar é pouco eficiente, sendo importante a respiração cutânea, processo de troca de gases com o meio ambiente através da pele. Vejam só, olha para cá. Quer dizer que assim como a gente respiramos, né, puxamos para dentro o gás, oxigênio, né, e colocando para fora, esses outros animais, mesmo com tipos de respiração diferentes, fazem o mesmo. Só que no caso que a gente viu, né, do anfíbio, do sapo, da rã, eles tanto têm a pulmonar como têm a da pele, que faz a mesma coisa, como se fosse, né, o pulmão. Eles absorvem o oxigênio e colocam para fora o gás carbônico. Vamos aprender mais um pouquinho? Vamos ver algumas curiosidades, sobre a respiração, tá? O ser humano pode ficar vários dias sem se alimentar e beber água, mas somente poucos minutos sem respirar. O recorde mundial de apneia é de 9 minutos, quer dizer, já teve alguém que conseguiu ficar 9 minutos sem respirar. Após alguns minutos sem respirar, o corpo entra em colapsos, os neurônios morrem e os danos são irreversíveis, tá certo? Então, nada de ficar aprendendo a respiração. Aí, assim, eu trago também para vocês, né, a baleia aí, cachalote. Por exemplo, essa baleia ela pode ficar 1h30 sem respirar, né? Porque a baleia ela é um mamífero e a respiração dela é pulmonar. Então, ela sobe, né, até a superfície para poder respirar e depois volta. Então, ela consegue ficar 1h30 debaixo d'água sem respirar. E a baleia bicuda de Cuvier, ela fica 2 horas e 17 minutos sem retornar à superfície. Quer dizer, vejam que interessante, né? Ela consegue ficar debaixo d'água, né, sem respirar, durante 2 horas e 17 minutos. E nada de ficar prendendo a respiração, tá certo? Porque faz mal. Vamos lá. Agora vamos para a nossa atividade, né? A primeira pergunta é: qual gás existente no ar é essencial para a vida dos seres vivos? Né? A gente viu que todos os seres vivos, né, eles respiram, né, e mesmo que sejam respirações diferentes, mas eles precisam de um gás, né, que é essencial para viver, né, para poder respirar. Qual é? Será que é o gás nitrogênio? Será que é o gás carbônico, o gás hélio ou o gás oxigênio? E aí, meninos do estúdio, o que é que vocês acham? Qual é o gás? O oxigênio, isso mesmo. Vamos ver. O gás oxigênio é justamente o gás essencial para que os seres vivos, né, respirem. A fotossíntese é o meio pelo qual as plantas e algas produzem seu próprio alimento. Qual o maior benefício que a fotossíntese das plantas e algas trazem para os outros seres vivos, inclusive os seres humanos? E aí, o que vocês acham? Qual será? Vamos ver? Se você pensou que o maior benefício que a fotossíntese traz para os outros seres vivos é a liberação do oxigênio no ar, você acertou. Muito bem. Agora vamos para mais uma atividade. Essa vocês vão fazer em casa, tá certo? Que tal fazer um álbum de animais classificando-os pela respiração? Você pode colar imagens ou desenhar os animais no local referente ao tipo de respiração que realizam. Aí nós temos a respiração pulmonar. Quais são os animais que nós falamos que vocês podem colar, né, imagem ou desenhar que faz a respiração pulmonar? Vou dar uma pista. Os seres humanos é um dos. Respiração traqueal, qual é? E aí, depois, a respiração cutânea. Depois que vocês fizerem essa atividade, envie para a professora de vocês, tá certo? Agora vamos para a nossa revisão. O que foi que nós tivemos hoje? Bom, o tema foi o ar e os seres vivos, né?
A nossa leitura de leite foi O Ar, o Vento, de Vinícius de Moraes. Nós vimos que todos os seres vivos precisam do ar, né? Em especial do oxigênio para respirar, né? Nós vimos o que é a fotossíntese, né? Que é justamente a produção do seu próprio alimento, que a planta realiza, não é isso? Através do gás carbônico, né? Que ela absorve. E além dela produzir seu alimento, ela também libera oxigênio para a atmosfera. Vimos um vídeo, né, falando mais explicado um pouquinho sobre a fotossíntese. Fizemos o questionamento sobre a respiração dos animais, se todos os animais respiram iguais ou diferente, não é? Vimos os tipos de respiração, como respiração pulmonar, respiração branquial, respiração cutânea e respiração traqueal. Vimos também a respiração dos anfíbios, que eles, enquanto estão na água, respiram, tem a respiração braquial, né? E depois, quanto adulto, eles realizam dois tipos de respiração, tanto a pulmonar quanto a cutânea, que é a da pele. Vimos também sobre a respiração das plantas, ao contrário de que já pensamos, ou muita gente pensa, as plantas, elas respiram também o oxigênio, não é isso? Ela absorve o oxigênio e libera o gás carbônico na respiração. Na fotossíntese, quando ela produz alimento, é que é o contrário. Ela absorve o gás carbônico, quebra ele, transforma em energia e libera o oxigênio, né? E vimos também algumas curiosidades sobre a respiração. E aí? Gostaram da aula de hoje? Gente, foram muita coisa, né? Mas aí a gente aprendeu direitinho, vimos como é importante o ar. A gente já viu aqui nas aulas que a água é importante, né, para a vida na Terra, e o ar também. E mesmo o gás carbônico, né, que é o que a gente não serve para a gente respirar, mas a gente vê o quanto ele é importante, porque é através dele que as plantas e as algas, né, absorvem e, através do processo da fotossíntese, liberam oxigênio para a gente. Pessoal, foi muito bom, né, estar com vocês. Que a gente continue, né, assim, estudando, e logo, logo a gente vai se encontrar, tá certo? Acredito que todo mundo já está indo, né, com as idades está chegando da vacina, e aí logo, logo a gente vai estar presencial. Um abraço e até a próxima.